Fala galera, beleza? A gente vai fazer um vídeo sobre a ditadura militar e sobre Castelo Branco. Fiquem com o vídeo. É nóis. É nóis. O Marechal Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente brasileiro durante o período da ditadura militar. Seu governo começou em abril de 1964 e terminou em 1967. Em seu governo, implantou as bases do aparato repressor que se estabeleceu e ficou conhecido como os Anos de Chumbo. Castelo Branco já assumiu o governo com o Brasil regido pelo decreto conhecido como Ato Institucional número 1. Ele cumpria exatamente o objetivo de justificar a deposição de João Goulart e de criar o aparato jurídico para permitir que a ditadura impusesse a repressão e a perseguição aos seus opositores políticos. O Ato Institucional número 2 foi decretado no final de 1965 e foi uma resposta de insatisfação que existia nas Forças Armadas com o governo de Castelo Branco. O Ato Institucional número 2 fortaleceu o poder do Executivo e decretou que a escolha dos presidentes aconteceria a partir das eleições indiretas. O AI-3 foi decretado em fevereiro de 1966 e estipulou o sistema bipartidário no país. Com isso, houve o surgimento da Aliança Renovadora Nacional, ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e também decretou que todas as eleições seriam indiretas para governadores e prefeitos. Na política econômica, o governo de Castelo Branco ficou caracterizado pela adoção de uma política de austeridade, que tinha como objetivos principais o controle da inflação e o combate ao endividamento político. Exatamente para isso foi criada o Plano de Ação Econômico do Governo, PAEG. O PAEG buscava exatamente reduzir o endividamento do governo, principalmente a partir do controle dos gastos. Com a PAEG, foi decretada uma nova política de reajuste salarial, na qual o governo criou um cálculo para que o reajuste do salário do trabalhador sempre fosse menor que a inflação do ano anterior. Assim, o caráter de austeridade da política econômica do governo tornava-se perceptível com controle sobre os salários. O governo de Castelo Branco também criou uma série de exigências. Como eu odeio essa música. Tá legal? Para permitir que uma greve fosse realizada. Na prática, a lei de greve tornava praticamente impossível a realização de greves no país. Por fim, também foram facilitadas as condições de demissão de funcionários com a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. A política da austeridade implantada por Castelo Branco deu resultados, e a inflação no país cedeu e reduziu-se a partir de 1965. De toda forma, o PAEG é enxergado por muitos historiadores como uma ação do governo para atender aos interesses do grande empresariado que havia apoiado o golpe de 1964, pois arrochou os salários e criou mecanismos que facilitavam a demissão dos trabalhadores. O único ponto do governo que desagradou fortemente ao empresariado nacional foi o controle sobre a liberação de crédito. Essa política, no entanto, foi revogada durante o governo de Costa e Silva. Considera-se que a política de austeridade de Castelo Branco abriu o caminho para o que ficou conhecido como milagre econômico. Agora nós vamos falar sobre a biografia do Marechal Humberto Castelo Branco. Bom, ele nasceu em Fortaleza o dia 20 de setembro de 1897 e morreu em Fortaleza o dia 18 de julho de 1967. Foi um militar e político brasileiro. Foi o 26º presidente do Brasil, o primeiro do período da ditadura militar. Tem sido um dos articuladores do golpe militar de 1967. Os principais objetivos da intervenção militar eram acabar com os nacionalistas reformistas, representados pelo Partido Trabalhista Brasileiro, e o projeto das reformas de base do governo João Goulart,
e institucionalizar a ditadura militar através dos atos institucionais. Uma das primeiras medidas de seu governo foi a promulgação do Ato Institucional número 2, que aboliu o pluripartidarismo no país e concedeu poderes ao presidente da República para cassar mandatos de deputados e convocar eleições indiretas. Na política externa brasileira, passou a buscar apoio econômico, político e militar nos Estados Unidos. Bom, agora nós iremos falar sobre a economia. Programação de ação econômica do governo. Foi o primeiro plano econômico do governo brasileiro após o golpe civil-militar de 1964, criado em meio a uma ditadura. O plano não tinha por interesse favorecer as classes baixas da sociedade brasileira, já que elas estavam impedidas de protestar contra qualquer medida governamental. Com isso, o PAEG nasceu com o objetivo de atender a 5 focos principais: combater a inflação, que em 1964 era muito alta, aumentar os investimentos estatais, principalmente em infraestrutura, reformar o sistema financeiro nacional, diminuir as desigualdades regionais, norte e sul, atrair investimentos externos. O plano, que era uma consequência da visão do ministro do Planejamento Roberto Campos, tinha como foco promover as reformas tributárias, financeira e trabalhista e a diminuição dos desequilíbrios regionais, para estruturar o sistema financeiro nacional e corrigir a inflação. Castelo Branco estabeleceu medidas não populares que propiciaram relativo sucesso econômico. Reforma tributária. Essa reforma consistia na ampla modificação na estrutura tributária brasileira. Sendo assim, todos os impostos indiretos foram elevados e os direitos reduzidos, dessa forma protegendo setores estratégicos através da concentração de renda. Reforma financeira. Por meio de uma política monetária restritiva, a emissão de moeda foi reduzida de forma considerável e, buscando estabilizar os preços, foram impostas várias regras para a fixação de preços, além da redução do poder aquisitivo do arrocho salarial, ou política de salários, já que o governo acreditava que os problemas eram gerados pela inflação de demanda. Reforma bancária. Foram criados o Bacen, em substituição às funções do Banco do Brasil, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Nacional de Habitação e o Sistema Financeiro de Habitação, e os empréstimos bancários no mercado externo foram facilitados. Aumentar os investimentos diretos foi também outro método para a realização da reforma bancária, por meio das empresas públicas ou obras diretas. Em seu governo surgiu o Cruzeiro Novo, como unidade monetária. Criou a correção monetária para diminuir o impacto da inflação na economia. A condução da economia brasileira ficou a cargo dos ministros Otávio Gueiva de Bulhões e Roberto Campos, que deram alegada prioridade ao combate à inflação e à modernização do Estado e da economia brasileira. Foi criada a Zona Franca de Manaus. Foram iniciadas as negociações com o Paraguai, visando a construção da usina hidrelétrica de Itaipu.